Boa noite, pessoal. Estamos aqui para gravar sobre essa semana. Hoje foi uma semana bem animada. Deixei conteúdo acumular, né? Não fiz a tarefa de casa contra o jogo do Getafe, mas estamos aqui e vou falar sobre muitas coisas que aconteceram. Então, começando pelo jogo do Getafe, Barcelona ganha de 3-0, um placar surpreendente. O jogo é na Johan Cruyff Arena, mas o estádio que normalmente era do feminino, com a capacidade de só 8k de pessoas. Mas é um resultado surpreendente, 3-0 em um time que é um time que joga algo diferente de futebol, como o próprio técnico diz. Isto é futebol, papá. Mas um 3-0 em um time que não joga com a defesa fechada, que é um antijogo, que gosta de fazer muita falta, é um placar muito bom. O time mantém a média de 3 gols na temporada, tanto nesse quanto no jogo do Real Oviedo. Mostra que o ataque está funcionando, apesar de não contar com a Yamal, que agora está disponível, pode jogar contra o Real Sociedad. Eu imagino que vai jogar para ter uns minutos, porque vai ser muito, vamos precisar muito dele no jogo contra o PSG, já que aconteceu algumas coisas essa semana que eu ainda vou falar nesse vídeo. Os jogos não são a coisa mais importante, então eu vou tentar não demorar muito neles. A partida, o primeiro tempo é bem desbloqueado, a partida é desbloqueada no primeiro tempo com um gol cedo do Ferran Torres, num gol numa jogada belíssima trabalhada, em que o Rafinha pega a bola na direita, acha o Dani Olmo fazendo a infiltração na área, num passe muito bom, e o Dani Olmo, num outro passe muito bom, de calcanhar, aciona o Ferran Torres. Aí é um golaço, jogada trabalhada do time, linda bola, e com isso o jogo é desbloqueado, o Getafe não tem como conseguir manter a sua linha baixa no seu jogo em uma partida que já começa perdendo com 15 minutos, e aí começa o show dos outros jogadores. A defesa não deixou criar nada, e mesmo o meio campo também não deixou. Pedro e De Jong vão muito bem nesse jogo, Dani Olmo também especialmente, mas ele atua mais na parte ofensiva. O Pedro atua muito bem roubando bolas e impedindo com que o Getafe consiga fazer uma pressão para tentar roubar a bola e criar alguma coisa. Assim, o Pedro também consegue desbloquear as linhas de marcação, ele com o giro e o passe, o De Jong mais com a condução, levando várias bolas para o ataque. O time vai bem, muito bem nessa partida, apesar de um jogo não muito bom do Rafinha, que não é tão inspirado, apesar daquela bola achada. Ele não vai muito participativo, na minha opinião, não tem grandes chances de finalização, mas ele ainda sai com uma assistência e um passe para assistência, ou seja, em números acredito que ele foi muito bem, apesar dessa nota estar meio estranha aqui. O Rafinha também é substituído no segundo tempo, imagino porque ele tomou o amarelo cedo no primeiro, aí ele só joga a metade do jogo. E o Lewandowski não vai bem, porque o jogo mudou. O Lewandowski era para ser a peça importante desse jogo, um jogo com defesa fechada, um time muito físico, que bate bastante, mas o jogo muda já aos 15 minutos, o que o Lewandowski não é bom com a idade que ele tem, ele não é bom nesse jogo mais de arrancadas e de explorar os espaços na linha de fundo, nas costas da defesa. O Rashford não joga esse jogo porque ele chegou atrasado no treino, irônico, né? Depois daquela partidaça que ele fez contra o Newcastle, aquele segundo tempo absurdo, ele já chega atrasado no treino e é banco. Depois ele entra no segundo tempo, faz um jogo ok, normal. E é isso. O que torna um pouco estranho, né? Ele tava ganhando a confiança dos jogadores, do time, da torcida, e já comete uma gafezinha dessa, que é um pouco preocupante. Mas tudo bem, se continuar jogando bem, e é isso. Os melhores jogadores dessa partida foi pra mim o Dani Olmo ou o Pedro. Ferran Torres também fez 2 gols e fez uma boa partida, mas não joga o jogo todo. E a linha de defesa não tem muito como elogiar muito alguém individualmente, porque todo mundo foi bem. Então a preocupação nesse jogo foi mais individualmente o Lewandowski, e é isso. Agora falando sobre a partida contra o Real Oviedo, partida que foi realizada ontem, na quinta-feira. É uma partida um pouco diferente, que também era o que se esperava do Getafe, mas não conseguiu destrancar cedo. O Ferran Torres, para mim, não deveria ter começado esse jogo jogando, justamente por isso. Funcionou contra o Getafe porque fez um gol cedo? Sim, mas não é regra. Nem sempre vai isso acontecer, por isso, no geral,
se o time continuasse não conseguindo martelar, não conseguindo fazer os gols, que foi o que aconteceu muito por causa do goleiro, que apesar de tomar os 3 gols, continua com a nota 7.2 ali, uma boa nota, que fez muitas grandes defesas difíceis, e o Rafinha também mete bola na trave, isso no primeiro tempo. O Rael Vieira também consegue meter uma pressão, principalmente naqueles cruzamentos baixos, que o João Garcia vai muito bem para tirar, ele é muito bom nessa saída de cruzamento para tentar repor, coisa que para mim o Chesney era muito mal, ele sempre dava um medo gigantesco nesse tipo de bola. Mas o Ronald Araújo foi muito bem, tanto na defesa quanto no ataque, foi muito decisivo, foi importante para o primeiro gol do Eric Garcia, que ele vai, cruza na direita, toca pro Ferran, o Ferran faz uma meia bicicleta e a bola sobra para o Eric Garcia empurrar. Em defesa não tem muito o que reclamar, foi só um gol, foi o lance que o João Garcia sai errado. Pra mim ele erra na decisão de sair, ele acerta na saída, ele consegue recuperar a bola, mas ele erra de novo na decisão do passe. Ele tenta tocar pro Casador, que tá recuando, ele toca na frente e ele toca pro meio, o que deixa o jogador, o Reina, sozinho pra finalizar, tentar um chutão do meio campo, ele acerta e começa ganhando no primeiro tempo. O Barcelona até tenta o empate, a virada, tem oportunidades, mais chutes fora da área, principalmente com o Rashford, que tem a puxadinha pro meio e a batida de direita, ele tenta umas 3 vezes no jogo, o goleiro no geral faz umas boas defesas, o Rashford não poderia ter estado melhor, não foi aquele chute contra o Newcastle, mas também não acho que faz um mau jogo, nem ele, o Rafinha poderia também, o Rafinha foi substituído cedo por causa da lesão. O Rafinha se machucou esse jogo, teve entrose na coxa, até separei aqui, o terço médio tendão da coxa, e ele estará fora do jogo contra o PSG e só voltará para estar apto para jogar depois da data FIFA, ou seja, também deve estar fora dos jogos da seleção brasileira. E isso é um problemaço. O Fermin também já não joga esse jogo, que talvez fosse muito importante. Eu acho que o Dani Olmo, para esse tipo de jogo de defesa fechados, ele é melhor porque ele tem o drible mais curto, ele pode desbloquear com passe ou com uma finalização mais técnica. Mas o Fermin é um jogador também muito importante, porque é um jogador que tenta muito, arrisca muito, tenta muitas jogadas difíceis, e como vimos no jogo contra o Valência, aquele 6-0, ele botou o jogo no bolso graças a isso. Ele conseguiu e fez melhor em campo, disparadamente. E também o João Garcia machucou nesse jogo. E é um problema também, porque aí quem vai jogar vai ser o Chesney. Eu não tenho muitas boas opiniões quanto a ele, mas vamos ver como é que vai ser. O time vai estar bem mudado, pelo menos vamos contar com a volta do Lamine Yamal. E é isso, Casador pra mim esse jogo não foi tão bem, poderia ter ido melhor. É um jogador que traz uma característica bem diferente da do De Jong, e eu acho que ele ainda pesa um pouco o fato da perca da titularidade. Mas é muito bom, é um jogador muito bom, acho que tem que ficar no time e vai brigar por posição a temporada. O De Jong é um cara que entra muito bem, o segundo gol é ele do Lewandowski todinho, ele faz o Lewandowski aponta a região, o De Jong consegue enxergar e manda um passe na cabeça do Lewandowski, um cruzamento perfeito, que faz uma finalização mais perfeita ainda, lá onde a coruja dorme, entre a trave e o travessão. Que absurdo, e mostrando que a princípio, desconsiderando os fatores estilo de jogo, ele tem que ser o titular da posição, apesar dessa idade. É um jogador muito, muito bom e que contamos com ele para essa temporada. Faz seu terceiro gol na temporada, né? 2 contra o Valência e 1 agora contra o Real Oviedo. Agora, vou deixar de falar um pouco sobre isso e falando mais sobre as notícias do Barcelona em geral. Eu já tinha mencionado as lesões, eu achei que eu poderia falar sobre isso depois, mas já está aí, o time está desfalcado. Aqui, em segundo na Liga, 4 vitórias e 5 vitórias e um empate. E agora, só a escalação rápida, como eu imagino que vai ser o time contra o PSG. Ainda teremos o jogo com a Real Sociedad, que também é um jogo complicado, mas cá entre nós estamos esperando mais o outro, né? E eu espero muito que apareça. Vocês imaginam que é o Chesney aí? Sou poser, desculpa, não sei escrever o nome dele. A gente vai aprender aqui agora, ó.
CZ. SZCZ. É isso aí, foi mal. Isso aí já tomaram spoiler ali, né? Eu já tinha mostrado outra vez. Mas é um assunto que vai pra comentar depois. Aí, imagino, vai ser assim. O Koundé na direita. Eu não sei se o Baldé já estará disponível para jogar. Eu imagino que não. Então aí vai ser o Gerard Martin. A menos que o Baldé tenha uma recuperação milagrosa. Como esperávamos que ele teve contra a Inter, mas foi o contrário. Ele teve uma desmilagrosa. Ele ficou mais tempo do que eu esperado. Eu espero que ele apareça em um jogo importante da Champions aqui agora também. Aí na dupla de zaga, o Kobayashi já se recuperou daquela susto que teve no jogo contra... no jogo anterior, jogo de Getafe. Não, no jogo do Newcastle e do Getafe ele foi poupado e agora já está recuperado e jogou contra o Real Oviedo. Imagino que seja ele e o PSG também está muito mudado, está desfalcado. Dembélé não tá jogando, Doué não tá jogando. Também teve alguns problemas no meio campo, se eu não me engano. João Neves também tá machucado. Mas é uma partida que esses dois times muito mudados não vão chegar nos trinks, como todos os fãs do esporte gostariam que estivesse, porque ia ser uma partidaça, né? Mas eu imagino que para esse tipo de jogo a saída de bola vai ser muito importante, porque o PSG é um time que gosta muito da pressão alta, então Christensen e o Eric Garcia seriam muito importantes nesse jogo, mas também é um time muito rápido, é um time que gosta de jogar muito nas transições, com os laterais, com os atacantes rápidos, então eu imagino que o Araújo vai jogar essa partida. Foi muito bem, recuperando a confiança no jogo de ontem, e eu espero que continue assim, porque no auge físico, no auge técnico dele, ele é um dos melhores zagueiros do mundo. Aqui, não tem segredo nenhum, todos sabemos quem é o meio campo titular, com lesões ou não, esses carinhas aqui. Por favor, nenhum de vocês se machuque até o jogo, principalmente que não tem muita reposição, já que tá todo mundo machucado. O Fermin também não tem como jogar, não tem condições de jogo. E vai ser o Dani Olmo. Tudo bem, é um bom jogador para esse estilo. O Fermin poderia ter um problema por perder muitas bolas, por arriscar demais. Então o Dani Olmo, para ter um jogo mais de controle, vai ser uma boa. Aí teremos Lamine Yamal na direita, a volta dos que não foram. E eu acho que esse jogo aqui, infelizmente, o Rafinha não vai jogar. Caramba, uma das maiores tristezas da temporada, mais que aconteceu na segunda-feira, né? Mas, então, se não vai ter os dois, não vai ser o jogo dos dois, vai ser o jogo de um. E eu espero que o Lamine carregue e bote todo mundo no bolso. Aí aqui também não vai ter segredo, porque não tem outra opção. O Rashford vai jogar. E no ataque tem mais discussão. Mas eu imagino que vai ser o Lewandowski. Noite de Champions, jogo importante, jogo decisivo. Vai ser o Lewandowski. Para mim, essa vai ser a escalação do jogo contra o PSG no dia 1 de outubro. E eu acho que é um time mudado. O PSG também está com desfalques. O maior problema que vai ser a lateral esquerda, porque o PSG é um time que ataca muito bem. Os três jogadores do ataque trocam muito de posição. O Barcola, Kvaratskhelia, não sei se o Doué, não sei se o Dembélé vai voltar a tempo para esse jogo. Mas a esquerda vai ser um problema e o gol também. No geral, apesar do Rafinha, Gavi, Fermin estarem todos machucados e o Yamal retornando de lesão, eu acho que é um ataque muito bom e que tem condições de realmente ganhar esse jogo. O problema, como sempre, é a defesa. E agora, para finalizar, vamos falar sobre isso. Os maiores absurdos que ocorreram aqui. Por mim, começando de baixo. Eu acho que o Olise fez uma temporada muito boa e deveria, apesar de não ter ganhado nenhum título muito importante, deveria estar acima do top 30. Ele fez 20 gols e mais de 20 assistências, foi muito bem.
E eu acho que a 30ª posição ficou meio baixa pra ele. O Wirtz teve uma queda da temporada passada porque o Leverkusen caiu da temporada passada. Inclusive o Liverpool nem conta aqui nessa lista. O Van Dijk pra mim foi bem injustiçado, um dos melhores zagueiros do mundo na temporada passada. Ele, Nil Martins, Bastoni, top 3 aí. Aí ficou só na 28ª posição, né? Pra tu ver, zagueiro, defensor em bola de ouro, não tem como ganhar mais. Eu acho que nos tempos atuais eles estão muito escanteados. Teve o Cannavaro em 2002 e 2006 e o Van Dijk em 2019, que foi uma das maiores loucuras da história, que poderia ter ganho. O Rice, ok, acho que colocação justa, jogou muito bem. Eu acho estranho a galera que resume ele a 2 gols do Real Madrid. Não, vocês claramente não acompanharam o Arsenal, foi muito bem. Vice-campeão da Premier League, semifinal de Champions, é uma temporada que o Arsenal foi melhor. O Bellingham pra mim está muito alto. Ele tá entre o top 30 e o Julián Álvares não tá. Deixa um pouco estranho. E acima do Fabian Ruiz é uma loucura completa. O Fabian Ruiz também jogou muito bem. É o cara que tinha menos mídia no meio campo do PSG. Mas ele vem de 2 temporadas muito boas. Assim, 2 temporadas mais ou menos, né? Até aquela Eurocopa que ele faz na Espanha. Pra mim ele é o melhor jogador da Euro. E depois já engata uma temporada do PSG que ele joga pra caramba. Aí tem o McAllister, que joga bem, o Guirassy que foi artilheiro da Champions empatado com o Rafinha. Lautaro Martins que tá muito baixo. Tinha gente antes da final da Champions cogitando ele pra bola de ouro caso o Inter de Milão ganhasse. Aí vai e fica em 20º, né? Pra tu ver como as coisas mudam. O João Neves fez uma boa temporada, muito boa temporada do PSG. 19º, tá abaixo de uns nomes aqui que meio estranhos, né? Mas no geral, se reorganizasse, não acho que ele estaria muito acima. McTominay, melhor jogador da Série A italiana, também poderia estar nessa faixa, não mudaria muito. Lewandowski, com mais de 40 gols, campeão de todos os títulos da Espanha com o Barcelona, ótima temporada. E tá atrás do Vinícius Júnior, que apesar de não ter feito números tão diferentes da outra temporada, em atuações ele caiu bastante e em protagonismo caiu mais ainda, porque a gente vai ver depois, né, de quem era o time nessa temporada. Esse aqui, ó. Aí, Gyökeres em 15º, achei muita loucura. Não loucura no sentido de, nossa, que absurdo, mas loucura no tipo, caramba, uma surpresa mesmo, porque 15º foi o artilheiro do mundo, né? Não ganhou história de ouro por causa dos pesos, mas mais 60 gols. Realmente valorizaram bastante o portuguesão nessa. Duê em 14º, não foi titular, não jogava na primeira parte da temporada, ganhou espaço depois, ficou revezando na titularidade, não era um titular assim garantido, mas por ter feito conseguiu mais no final da temporada e por ter feito uma grande final de Champions, acho que essa colocação ficou justa. O Kane é um grande jogador, mas realmente é um pouco escanteado porque o Bayern caiu nas quartas da Champions para Inter, ganhou só a Bundesliga, acho que nem ganhou o campeonato alemão também, né? E por isso o Kane, eu acho que ficou uma colocação justa. O Kvara, muito bom jogador. Eu acho que é o meu jogador favorito do PSG. Gosto dele desde o Napoli. E fez uma grande temporada. Eu acho que merecia estar na frente de alguns ali. Aqui, um dos maiores absurdos dessa lista, junto com... sabemos, né? Fora do top 10 é uma das maiores loucuras. Além disso, tem o Palmer, em 8º, por ter feito... jogar 2 jogos na temporada, é isso, tamo junto. E o dele sendo no pós-temporada, né, Mundial de Clubes. Estranho valer tanto assim. E eu quero ver como é que vai ser na premiação da FIFA. Porque é uma competição dela. Apesar de que, tipo, não tem interferência nenhuma na votação, no The Best eles elencam o top 10 e pra votação é eles. Eu imagino que o Palmer vai estar também no top 10 do FIFA The Best e vamos ver como é que ele vai ser colocado. O Rafinha em 5º, uma das maiores loucuras da história. Absurdo, ele tá atrás do Salah, que teve números piores que ele, ganhou menos títulos que ele e é isso. E não foi tão constante quanto ele, porque a primeira metade da temporada do Salah é muito boa e a segunda é bem aquém. O Vitinha em 3º, ridículo, maiores loucuras da humanidade, não foi o melhor meio campista do mundo na temporada, tá carregado aqui só por causa dos títulos mesmo. Se fosse assim, até o Nuno Mendes eu botaria na frente do Vitinha.
Mas é isso. Yamal em segundo, Dembélé em primeiro. Aqui tudo bem. Top 3 só deveria ser Dembélé, Yamal e Rafinha. Por qualquer um que desse pra esses três a bola de ouro tava justo. Pra mim, o melhor jogador do mundo é o Lamine Yamal, é quem joga mais bola. O jogador mais decisivo na temporada foi o Rafinha. E o cara mais, eu gostaria de dizer constante, porque, mas ele não foi mais constante, justamente porque ele só jogou metade da temporada. Foi igual com o Salah, só que ele surgiu na parte mais decisiva. E por isso ganhou todos os títulos. Ganhou todos da França e ganhou a Champions League, que é o que importa pro PSG. Então dá pra dizer que o Dembélé foi a média dos dois, entre desempenho, decisões. Então eu acho que tá justo. Dito isso, futebol morreu, né? Acabou. Obrigado, Dembélé, Champions League 2019. Mas é isso. Por mim, só subiu o Pedro aqui, botava pelo menos sétimo. No máximo sétimo ele poderia ser. Abaixo do Mbappé, Palmer, ele não tem condições. Donnarumma também, pô. Eu achei engraçado que escantearam o Van Dijk pra bosta. Sim, o Liverpool caiu nas oitavas da Champions, mas Donnarumma, um goleiro em nono? A última colocação de um goleiro tão bem na bola de ouro, pô, não vou saber, mas eu acho que foi ou Courtois em 2022 ou Alisson em 2019. Não, realmente, absurdo isso aí. E eu acho que é isso. Consegui falar sobre todos os assuntos que eu queria do vídeo. Ficou meio rushado e muita coisa acontecendo. Espero que apesar de tudo isso eu tenha conseguido falar bem e vocês tenham entendido ou tenham opiniões sobre o assunto. Ficou 20 minutos de vídeo? Até ficou menor do que eu esperado. Mas qualquer coisa, deixa suas opiniões aí no comentário. O que vocês acharam desses dois jogos, se assistiram. O que acharam dessa lista da bola de ouro, top 30, alguns absurdos, alguns não. O prêmio principal não teve absurdos, né? O campeão em si não teve absurdo, todo mundo já esperava. Mas sobre palpites contra o jogo, tanto da Real Sociedade, que eu não falei muito sobre o pré-jogo, mas vou fazer um vídeo comentando, e contra o jogo do PSG. Muito obrigado para quem viu até o final, e eu vou ficando por aqui, e valeu!